Tu és bom, ó Pai Celestial, Tu és o Todo-Poderoso que reina infinitamente. É Tu que reina hoje e sempre, pois Tu enviaste o Teu amado Filho para representar a Ti nesse planeta. Tu tens muitos filhos agora aqui nesse planeta. Tu tens 144 mil seres que hão de fazer parte nesse ministério do milênio. Aleluia, Yahweh. E após esses 144 mil, o qual é falado nesse livro de Apocalipse, são eles que irão reinar no período do milênio, são eles que estabelecerão as leis, são eles que governarão o planeta. Yahushua seja louvado. Ele, pois no final diz lá que haverá uma grande multidão como areia da beira da praia do mar. A multidão trajando vestes brancas porque foram purificados. No final do milênio, não é agora. Agora é espiritual. Agora tu vê uma cara de um velho careca e outros barbudos por aí. Mas em nome de Yahushua, eu falo, em nome do meu Pai que criou todas as coisas, aqui estou falando, que o seu reino será estabelecido no planeta Terra em breve. Louvado seja Yahuwah, porque Ele é bom, porque Ele que vai estar no poder, dando poder aos seus escolhidos, porque essa geração será escolhidos, foram escolhidos por Ele, são 12 mil da cada tribo das 12 apóstolos do povo de Israel, 12 mil de cada tribo. Louvado seja o seu nome. Porque o Altíssimo é bom, são 144 mil seres celestiais, homens, que representa Yahushua aqui no planeta Terra. Não é um, apenas um não. Porque o um é Ele próprio. Esse um único é Ele o mesmo, Yahushua, que aparecerá quando Ele bem quer, quando Ele bem precisar, porque a vontade dEle é própria. Ele tem a vontade do Pai, é essa a vontade do Pai e assim continuará. 144 mil assumirá o poder no reino do milênio sobre o planeta Terra. E todo o planeta será restaurado, todo o planeta será reformulado após os flagelos que vão cair, após se acabarem os ímpios do planeta, após os ímpios serem destruídos do planeta. O Pai Celestial pede para falar dessa maneira e dessa maneira que vai ficar. Porque eu estou falando para quem já conhece a Escritura. Se você não conhece, leia. Aleluia. Aleluia, Yahweh. Aqui no Salmo 14, no Salmo 13. Aleluia. Não, Salmo 12. Está escrito, salva-nos. Tá, Senhor, eu falo, Mestre Altíssimo Yahweh, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. É claro que 144 mil para a população que existe no planeta é um número muito pequeno, e pequeníssimo, muito pequeno. 144 mil é um número muito pequeno, tá bom? E eles é que vão receber esse poder do Altíssimo para reinar no período do milênio. Salva-nos,
Mestre Altíssimo Yahweh, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens, os quais irão receber veste branca, são um número muito grande, que vão viver infinitamente, vão viver no planeta Terra, mas após continuarão vivendo infinitamente no planeta Terra, pois a planeta Terra é que vai ser uma espécie de céu, ao qual seria feito, o Pai Celestial fez para ser bom. Mas Lúcifer fez a destruição desse planeta. Foi ele que causou a corrupção, pois ele não é mais Lúcifer hoje. Ele representa o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o qual está no livro de Apocalipse, capítulo 20, que em breve eles serão amarrados e lançados no abismo, o qual representa o dragão, a antiga serpente, o qual ele aparecerá na terra como um homem bonito, como um homem sábio, o qual as pessoas vão venerar até. Que homem maravilhoso, porque é esse que vai governar o planeta Terra. Ele é o falso, ele representa a falsa testemunha diante do Altíssimo, porque é isso que o trabalho de Satã. Ele pegar a forma humana, ele se tornará como um ser humano no planeta Terra, mas ele será preso, ele ficará no abismo, e surgirá só depois dos 1000 anos, quando se acabarem os 1000 anos. Então a obra que ele tem para fazer agora é uma obra de revolta e destruições que haverá de ter em nosso planeta, porque é ele o causador de todos os males que acontecem em nosso planeta, ele é o causador. Ele é o causador, entendeu? Causador. Esta é a expressão do causador em todo o planeta Terra, porque é ele que faz essa causa de dor no planeta. É ele que traz a fome no planeta. São eles, esses animais, cavalos. Cavalo branco é representado pelo Messias, porque ele é o rei dos reis e mestre dos mestres. Ele morreu e está no Pai com o Pai Celestial. Mas esses cavalos, os quais estão no planeta, são representados pelo engano, pela mentira, pela falsidade e pelo mal, o qual o mal será estabelecido nos seres humanos. Muitos dos seres humanos vão ser inimigos dos seus próprios familiares. Yahushua é o rei, mas ele advertiu sobre isso. Os maiores inimigos de ti serão os teus próprios da família. Você imagina isso? Você tem irmão, irmãs, familiares que você ama ser teu inimigo? Você faz ideia de algo sobre isso? Amigos que dizem ser amigos, mas na realidade não existe nada disso. Louvado seja Yahushua, porque ele é bom. Porque só ele é a nossa defesa. Só ele nos salva. Só ele que nos transformará esse corpo mortal em corpo imortal para passar nos flagelos e nada sentir. É ele o único. Pois os flagelos virão pesados no planeta Terra. Será semelhante
ao dilúvio, mas muito mais terrorizante e apavorante será este final de século do ano 6000. Louvado seja Yahushua, porque temos um pouco de tempo, o qual tempo de oportunidades, um tempo que é falado nessa escritura de graça. Graça é um ídolo antigo, mas representando a oportunidade, um tempo determinado para essa oportunidade de alguém que se arrepender, porque terão tempos para se arrepender dos seus pecados. E o tempo chegou e o tempo é agora. Se você ouve essa palavra do Altíssimo, a qual está inspirada para falar para você, arrepende do teu erro, do teu pecado, da vida a qual tu vive. Tudo que tu está fazendo nesse planeta está errado. Arrependa-te, em nome de Yahushua, em primeiro lugar, e confesse ao Pai o seu pecado. E passa para o lado de cá, passa para esse lado do reino celestial, porque Ele é que único que salva, Yahushua. Em nome dele é que se salva dos nossos erros, nossos pecados. É Ele que vai nos transformar, como é dito no capítulo 15 do livro de Coríntios. Diz lá, aleluia, Yahushua. Diz lá que muitos ouvirão falar sobre um grande mistério, que deixará de ser mistério quando isso acontecer. Ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e nós seremos transformados ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta refere-se à mensagem a qual está no livro de Apocalipse. Aleluia e ao porque tu é bom, ó Pai Celestial. Tu és o Todo-Poderoso que reina para todo sempre. Louvado seja o teu nome, Pai. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. No versículo 49 em diante. E assim como trouxemos, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, o versículo 45, estou lendo. O homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante, que é o segundo Adão. Observa essa leitura. Mas Adão em espírito vivificante, o último. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual, que é o Messias e a Yahushua. O primeiro homem da terra é terreno, é humano, carne, sangue, morre, pratica coisas erradas, praticou todas as coisas erradas. Foi o primeiro homem lá no tempo de Adão. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Altíssimo, o Mestre Altíssimo, é do céu. Qual é terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Yahuwah,
o reino celestial, nem a corrupção herdar a incorrupção, pois a corrupção habita na carne. Essa carne frágil, defeituosa, que adoece, envelhece e morre. Ela é pecaminosa e contaminada, jamais entrará no reino celestial. É necessário que haja uma transformação. Aleluia! Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Yahweh, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, disse o apóstolo Paulo, Coríntios 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a mensagem da última trombeta. Porque a trombeta soará, será falada sobre a mensagem da transformação, e aquele que acreditar no nome de Yahushua serão transformados no momento de abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque o corpo há de ser transformado à imagem celestial, a qual há de ser, mas homens nunca vão ser anjos, conforme diz essa escritura. Anjos é uma palavra corrompida, mas eu falo celestial, o corpo celestial. Não serão semelhantes aos celestiais, não serão iguais, mas seres celestiais serão. Poderão ver o Mestre Altíssimo quando ele voltar após terminar o milênio. Reinará com ele durante os 1000 anos, porque esse é o recurso único, a salvação única, o qual o ser humano terá nesse ministério milenar. É a transformação do seu corpo para viver infinitamente, para anunciar e falar a respeito do reino celestial e administrar toda a classe que hão de se salvar. Os que hão de se salvar praticamente estarão salvos, porque morreram e vão ressurgir como homens normais, como homens imortais, como homens com corpos transformados. E Yahushua seja louvado. Nem todos dormiremos, versículo 51 de 1 Coríntios. Aleluia! Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então é uma rapidez muito grande a transformação, mas só transformará aquele que estiver em nome de Yahushua, em nome do Pai Celestial, diante, no momento, no tempo determinado, pela sua palavra da 7ª trombeta, a qual está sendo falado nesse momento. Pois essa palavra refere-se à mensagem milenar da 7ª trombeta, a qual concluirá no período do milênio. Yahushua, no momento, verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Por que fala trombeta soará? Porque quem toca as trombetas são os seres celestiais. Quem é que vai tocar? São aqueles que hão de ser transformados, preparados pelo Altíssimo para reinar no período do milênio. Aleluia, Yahweh. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que será escrita, tragada, que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Esta é a salvação a qual o Messias Yahushua prometeu de dar antes de completar o milênio. Quando completar o milênio, todos os que receberam essa mensagem serão transformados à sua imagem e semelhança. Em que dia? Um dia determinado pelo Pai Celestial, o qual Ele me revelou. Ele me revelou esse dia ao qual haverá de cumprir esta grande obra no planeta Terra. Yahushua seja louvado. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei do Altíssimo. Mas graças a Yahu que nos dá a vitória por nosso mestre Yahushua, o Messias. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Altíssimo Yahu, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Altíssimo. Louvado seja Yahu, agora e para tudo sempre. Porque o Altíssimo é bom. Ele é o poderoso Rei do céu, o qual há de manifestar para livrar o seu povo dos flagelos, das pragas, de coisas corrompidas que hão de vir no planeta. Porque o trabalho de Lúcifer é último. E ele vai fazer uma bagunça por trás das capas. A qual capa? É o Altíssimo. Vai ficar como se